Fala galera, Bruno Souza na área, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal Aprender Salesforce. Galera, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas skills para quem é júnior, para quem está começando na área, que eu acho que se você aprendê-las, vai te dar um destaque a mais e vai aumentar a sua chance de ser contratado. São skills que eu considero muito úteis, porque geralmente você acaba pegando essas skills depois de um certo tempo já mexendo com a plataforma, já mexendo com o Salesforce, estão lá. Quando você já está ali no nível pleno, você começa a aprender essas skills. Então, quanto mais cedo você começar a aprender essas skills que eu vou falar aqui, pode sim te ajudar a se diferenciar dos outros juniors e te colocar em destaque no mercado de trabalho. Então, galera, eu sei que para ter a primeira oportunidade, eu acho que é o mais difícil, é você conseguir ingressar, né, no mercado de trabalho, é você conseguir furar a bolha do mercado. Então, acho que esse é o ponto principal para quem está começando na área. Então, depois que você consegue a primeira oportunidade, tudo fica mais fácil. Mas essa primeira acaba sendo um pouquinho mais difícil, acaba demorando um pouquinho mais. Então, quanto mais informações vocês tiverem, mais skills vocês tiverem, pode sim facilitar esse processo, tá, de você conseguir a sua primeira oportunidade. Então, esse vídeo vai ser sobre isso, sobre essas skills que eu considero muito importantes para quem está começando, para quem é desenvolvedor Salesforce, na verdade, elas são importantes. E quanto mais rápido, mais cedo você aprendê-las, maior vai ser a sua chance de entrar nesse mercado, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, eu vou pedir para vocês seguirem o meu perfil também no Instagram, é o Aprender Salesforce. Lá também estou postando alguns conteúdos sobre dicas de programação, novidades do Salesforce. E também verificar aqui 2 links na descrição que são relativos a um e-book que eu criei para quem está começando do zero no Salesforce. Então é isso, pessoal. Vamos lá, bora pro vídeo agora. Logo de cara, a primeira coisa que eu acho que você tem que aprender, que todo júnior tem medo disso, que todo júnior não usa, não sei porquê. Na verdade eu sei porquê, né? A gente não sabe usar. E é uma coisa que eu também no começo não usava, e depois eu via códigos de pessoas mais sênior e aí via que era uma coisa útil, que ajudava bastante, inclusive em processamento, né? Que ajudava muito. Então eu aí não entendia, olhei na documentação, quebrei a cabeça e aí aprendi a usar. É um mapa, galera. Vocês têm que aprender a usar mapa, tá? Porque a gente tem aquela tendência de sempre usar lista, ficar fazendo for na lista, ver se a lista tem um valor, não sei o que. Isso a gente usa ainda, claro. A lista é uma coisa útil, uma coleção útil. Inclusive eu falo sobre a lista, falo sobre o mapa no meu e-book também, tá? Isso é útil, isso você vai continuar utilizando sempre. Só que você tem que saber cenários que você vai utilizar o mapa. O mapa é muito importante porque você consegue mapear, né? Você consegue identificar valores ali, você coloca uma chave ali, um identificador de um registro e o registro no valor, e isso torna o seu código mais fácil de ler, torna o seu código mais robusto, gasta menos processamento. Então é uma coleção, pessoal, que no começo a gente tem um pouco de receio de usar, é uma coisa que a gente demora um pouquinho para pegar, mas não é coisa de outro mundo, não é uma coisa fácil. Se você parar um tempo ali para estudar, você já entende o funcionamento dele e já começa a utilizar. Então, quanto mais cenários você pegar que te forçam a usar o mapa, é melhor. Então, é por isso que é sempre importante estar colocando em prática, dependendo da sua lógica. E você pode usar sempre mapa. Se você quiser usar sempre mapa, não usar mais lista, também dá. Mas assim, a lista é bem útil também. Dá para usar lista e mapa. É o cenário ideal você usar sempre as 3 coleções, né? O set, a lista e o mapa. Sempre tem que estar usando os 3, tá? Não fica só na lista, não fica só no set, não fica só no mapa também não, usa os 3 que aí vai ser sucesso. O código vai ficar bala e seu processamento vai ficar sempre tranquilo, sem processamento, sem loops a mais, vai ficar da hora. Essa é a primeira dica, galera. Aprendam essa bagaça, aprenda mapa. Esse outro item aqui, galera, também é um item que eu quebrei a cabeça para aprender. E eu fui aprender mesmo a usar com 2, 3 anos de Salesforce.
Então, assim, demorei para começar, né? Tipo, eu não tinha tido contato, não tinha tido necessidade de usar. E se eu tivesse aprendido antes, eu teria feito coisas mais rapidamente. Então, é por isso que está nessa lista. E esse item é o metadata, galera. É exatamente, galera. Se você não conhece o que é metadata, a definição de metadata é um conjunto de dados que descrevem outros dados. Olha que bagulho louco, né? A definição já dá um nó na cabeça, né? A definição do metadata já dá um nó. É um conjunto de dados que descrevem outros dados. Quando você cria um campo no Salesforce, vamos lá, você criou lá um campo do tipo texto, né? Esse campo, esse elemento que você criou no Salesforce, esse e vários outros, tá? Tem praticamente tudo que está no Salesforce ali, existe um metadata. Isso é importante para quê depois? Para você fazer deploys, principalmente para você fazer deploys, tá? Principalmente isso em caso de deploy. Mas também dá para você fazer ali, depois que você começa a entender como ele funciona, você começa a usar ele a seu favor. Vou te dar um exemplo daqui a pouco. Mas vamos voltar agora nesse caso do campo, né? Quando você cria um campo no Salesforce, criou lá o campo, escolheu o tipo, escolheu tudo mais, e aí você vai ter ele lá, né, o campo no objeto, e você consegue extrair o metadata dele. O que é o metadata dele? O metadata dele vai ser um arquivo XML que contém toda a descrição desse elemento. É por isso que é um conjunto de dados que descrevem outros dados. Então você vai ter ali um XML. Se for um campo, geralmente não vai ser muitas linhas, tá? Vai ser um arquivo até simples, mas ele vai ter tudo certinho. Lá vai ter a label do campo, vai ter o API name do campo, vai ter o tipo, vai ter o tamanho, se for pick list, vai ter todas as pick lists lá que você colocou, todos os valores. Então, é um arquivo XML que descreve um elemento do Salesforce. Isso pode ser um campo, um page layout, um record type, pode ter várias coisas. Então, por exemplo, um exemplo de uso. Imagina que você tenha lá, você tem vários page layouts na sua organização para um objeto e você precisa adicionar um campo nesse page layout para vários page layouts, né? Então, o que você teria que fazer? Teria que entrar lá no Salesforce, no Object Manager, escolher o objeto, escolher o page layout, escolher o record type e tudo mais, né? Escolher o page layout, na verdade. Ir lá no editar, adicionar o campo na mão, salvar. Fazer isso várias vezes, certo? Por 10 vezes. Com o metadata, não. Você vai extrair o metadata desse elemento, o XML, ele já vai ter lá um padrão das seções do layout, dos campos que já estão no layout. Então você já vai entender ali, né? Você dá uma analisada, você já entende a estrutura dele. E aí o que você faz? Você vai lá, copia a estrutura, vai onde você quer adicionar o campo. Então geralmente vai chegar um requisito, esse campo aqui tem que estar embaixo do campo tipo, por exemplo. Na seção tal, embaixo desse campo. Um exemplo, né? Então você vai lá, vai localizar o campo que você vai pôr o seu novo campo abaixo dele e vai copiar a mesma estrutura, Ctrl+C, Ctrl+V, dá um Enter, Ctrl+V, né? Troca o nome do campo, salvou, dá deploy para sua org e a mágica acontece. Quando você vai no Salesforce, volta lá, o campo novo já está no layout. Então você pode fazer isso rapidamente para os 10 metadatas dos 10 page layouts e adicionar com mais facilidade esse novo campo. Então esse aqui é só um exemplo. E detalhe, esse é um outro item que vem junto. Para você usar isso, é muito importante que você utilize o VS Code para programar. Tem que estar usando o VS Code, agiliza muito o seu lado do VS Code. Tem que estar lá instalado com a extensão Salesforce CLI para que funcione certinho, tá? Mas é um ponto importante que eu gostaria de ter aprendido no primeiro projeto que eu peguei. Gostaria mesmo de ter mexido com isso, porque é uma mão na roda, ajuda demais, galera.
Vamos aqui pro próximo agora. Galera, outro item muito importante, integrações. Integrações REST, né? Que é as mais famosas aí. Então eu me lembro que eu tive um projeto que eu peguei para fazer, só que eu não sabia assim nada de integração também, então fiquei meio tenso de mexer, fiquei meio tenso de fazer, não sabia como. E o Trailhead me ajudou muito, tem um tópico lá de integrações lá na trilha de dev iniciante, dev médio, eu acho, que ajuda bastante. Lá tem acho que uma API de animais, uma coisa assim, mas já aprende bastante com aquilo lá. Inclusive usa mapa naquilo, então tá tudo ligado. Você pode ver que tá tudo ligado, galera. Uma coisa vai ligando na outra. Então, o conhecimento de mapa que você aprende, você vai ter que saber utilizar, saber o cenário que você vai utilizar. Então, assim, você vê que uma coisa vai chamando a outra, tá? Uma coisa vai complementando. Então, assim, a integração REST é uma coisa que você deve focar desde o começo também, porque hoje em dia todos os sistemas têm microserviços, então tem um serviço ali que você vai chamar para obter uma informação, trazer para o Salesforce, salvar no seu registro, depois você vai ter que mandar isso para um outro lado, vai ter que buscar. Então essas integrações acontecem direto, todo projeto vai ter integrações. São sistemas aí que conversando com outros, Salesforce mandando para SAP mandando para Salesforce. Então, assim, é aquele banco de dados, né, externo também, sem ser SAP, outra coisa. Então, acontece muito e você tem que saber. Então, o que você precisa saber é o Postman, usar o Postman, que é um programa que você monta ali a requisição que você vai mandar, né? Coloca o endpoint lá, coloca o body quando é um post, ou por exemplo, você vai chamar um serviço e no primeiro momento você não sabe muito bem o que vai retornar, né? Você vai chamar ali, vai trazer um monte de dados, você não sabe qual que é a estrutura. Então, antes de você partir para o código para fazer ali a chamada, tratar o que vem, você vai no Postman, vai lá, chama a API, vê a resposta, ele vai trazer a resposta no JSON lá, né? A estrutura. Então você já vê ali o que você vai receber no seu código. Então você já sabe como armazenar aquilo, os loops onde você vai fazer, né? Os for, o laço for, né? Para você pegar os dados. Então é muito bacana essa ferramenta, chama Postman. Vocês precisam já começar a usar isso, começar a usar do jeito certo, tá? Eu comecei a usar ali, não diria que seria errado, mas assim, eu não usava com variáveis, eu não usava com scripts. Dá para você fazer muita coisa ali no Postman, tá? De automação, usando variáveis. Então vale a pena você estudar isso, você aprende rapidinho. Eu vou inclusive fazer uns vídeos sobre Postman aqui que eu estou usando bastante, então estou tendo umas ideias para fazer. Então vou fazer como você configura ele certinho, usa as variáveis, usa script para preencher variável com o valor que você pegou de uma requisição. Então já começar a usar, é bom você já começar a utilizar o Postman e da maneira correta, tá? Então você cria ali coleções, você dá para você exportar coleções. Às vezes você está num projeto que você vai pegar uma integração para fazer que outra pessoa já trabalhou nela anteriormente. Essa pessoa já tem configurado no dela isso. Então dá para você exportar a coleção, né, a requisição. Então você exporta de uma pessoa e manda para outra. E a pessoa só baixa um arquivo, o Postman já reconhece e já traz ali certinho a requisição e tudo mais. Então é muito importante você já aprender a usar essa ferramenta, beleza? Então é o Postman para integrações REST. Galera, outro tópico, cara. Tem assunto pra caramba aqui, mas olha só. Mais um tópico que você tem que aprender desde o começo a fazer da maneira certa são as queries, galera. Isso, as SQL queries. São as queries, né, do Salesforce. Você precisa fazer da maneira certa, porque eu vejo muito código já de pessoas que já não são júnior, tá? Não é mais júnior, tá ali no nível pleno, e ainda faz uma query
por exemplo, as queries que eu falo da maneira certa são o básico, né? Você vai fazer query, sempre tem que ter a cláusula where ali, tem que ter um filtro. Você não pode fazer queries sem condicionais, porque senão você vai dar pau no sistema, vai trazer muito registro e seu esforço vai estourar os limites, né? Mas além disso, tem muitas pessoas que não entendem, né, ou não sabem utilizar as queries quando você tem um registro relacionado. Então, por exemplo, você tem uma conta e tem casos associados a ela. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem o quê? Faz uma query no objeto account, pega de várias contas e depois vai fazer uma outra query no objeto caso para pegar os casos que são associados a essa conta. Então, assim, isso o que acontece? Tá errado fazer? Não tá errado porque vai funcionar. Só que é a melhor maneira? Não, não é a melhor maneira. Por quê? Porque você está usando um recurso a mais para fazer outra query, você vai fazer uma query para fazer outra, e isso vai consumir seus limites e também processamento. O processamento também sempre vai usar um pouco a mais. Um pouco não, né? Depende de quanto registro você está trazendo ali. Então, assim, a query certa que é você fazer uma query no caso e a partir do caso você pegar as contas relacionadas ali. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês daqui a pouco, né, de uma query desse tipo. Então, você faz a query no objeto pai e depois você já faz a query nos objetos relacionados pelo campo de relacionamento. Você faz uma query dentro da outra ali. Query com subquery, que a gente chama. Então, assim, essa é a maneira correta de você fazer. Sempre que você for precisar fazer query em dois objetos diferentes, dá uma olhada no objeto primeiro, vai lá nos campos dele, vê se já não tem uma lookup ou um master detail para esse outro objeto que você vai fazer depois, porque com certeza vai ter. E se tiver um relacionamento ali, uma query já resolve. É sempre assim, pessoal. Se você vê se você estiver nesse cenário e tiver uma lookup, uma query resolve. Você não precisa fazer uma query num objeto, pegar os IDs, separar numa coleção, fazer uma outra query onde aqueles IDs estejam no campo de relacionamento. Não, você já faz uma query e já pega o registro pai e os filhos associados a ele, tá? Então, esse tema também é muito importante. SQL Queries. Aprenda desde o começo a fazer essas queries com subquery, que vai te alavancar com certeza. Galera, mais um tópico aqui, que é o que? O seu código ele tem que ser escalável. O seu código tem que ser bookified. O que é bookified? Book é em massa, ou seja, nunca faça um código, está desenvolvendo uma feature nova lá, nunca faça essa feature pensando em registros unitários. Eu vou manipular um caso só, vou manipular uma conta só. Não, sempre faça esperando que esse cenário vai aumentar, mesmo que o requisito seja, eu vou mandar uma conta só, tem que analisar essa conta, tem que fazer ali uma edição, uma atualização, e só isso é uma conta só. Mesmo que chegue assim um requisito, você tem que pensar já num outro, tentar um passo à frente e falar assim, esses caras pediram assim agora, mas com certeza eles vão querer usar isso de uma maneira em massa, né? Vai chegar várias contas, eu vou ter que lidar com várias contas e não é uma conta só. E aí que entra de novo as coleções, galera. Então por isso que eu falo que coleção, condicional, objeto, query, por isso que eu sempre falo isso aí são pilares do Salesforce. Você sempre vai estar usando essas coisas, sabe? Sempre vai estar usando, sempre vai estar tendo que utilizar ali no seu código. E de novo vai entrar isso, laço de repetição, que você vai ter que passar pelos vários elementos ali da coleção que chegou. Então, eu sempre bato nessa tecla, sempre falo aqui do e-book que eu fiz relacionado com esses temas. E é verdade, a gente está falando aqui dos tópicos, e a coleção já apareceu em 3, pelo menos, a coleção, né? As coleções do mapa, a lista e o set.
Então, em 3 dos tópicos que eu falei, que teoricamente não teria nada a ver com coleção, já tem coleção no meio. Então, é um negócio que usa bastante mesmo. Mas é isso, sempre então pense de uma maneira bulkified, né, que a gente fala, que é uma maneira em massa. Então, você tem que sempre pensar que o código vai expandir, né? Então, que o processo vai expandir, né? Então, nunca pense, vai chegar sempre uma continha aqui, eu vou pegar essa continha, vou manipular, vou dar um update e vou devolver. Não, pensa que esse negócio vai escalar, vai chegar ali 100, 200, 300 contas, e como que você vai tratar isso? Vai ter que pôr numa coleção, vai ter que iterar nelas, vai ter que mandar update lá pro Salesforce, vai ter que tratar se der algum erro, os que derem erro, o que você vai fazer, vai ter que devolver, vai ter que deixar passar todo, vai ter que barrar todo se um der erro, não, você vai ter que, os que derem sucesso, vai embora do sucesso, os que derem erro no update, você tem que receber eles de volta, indicar para quem te chamou, esses caras aqui deram erro. Então sempre tem que estar pensando nisso, tá? Sempre estar pensando numa maneira de tratativa de erros também, né? Já é outro tema que eu não tinha pensado. Tratativa de erros, sempre tem que ter ali um retorno. Nesse caso, seria algum fluxo chamaria o seu código, então você teria que devolver para ele. Deu erro aqui, esse campo aqui não está batendo, o pick list não existe, por exemplo. E se for isso pensando num cenário em que um usuário clicou lá, fez um processo manualmente, bateu no seu código, ele vai ver na tela. Isso pensando nesse cenário. Agora, por exemplo, e se é um cenário em que é uma integração ali, é um job agendado, é um batch que roda ali todo dia, 1h da manhã, por exemplo, que ninguém está lá. Se esse batch roda, tenta fazer o update e dá pau. O que vai acontecer? Quem que vai ver que deu pau, entendeu? Então você tem que pensar nisso. Geralmente o que a gente faz? A gente cria um objeto para armazenar logs de erros. Então deu um update lá, bateu alguma validação, não conseguiu fazer, o que você tem que fazer? Tem a tratativa do erro. Vou criar um registro nesse objeto de logs, falando, tentei fazer um update nesse registro com esse valor, deu pau, e eu estou salvando aqui para alguém ver que deu erro e tentar fazer de novo. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, assim, sempre tem que pensar em tudo, galera. Então, código sempre tem que ser escalável. É uma palavra famosa aí nas páginas, nos vídeos de programação, né? Escalável tem que ser mesmo. E tratativa de erros, agora que a gente falou disso, tem que ter também, pensar sempre numa tratativa de erro de acordo com o uso, né? Se for um usuário que vai usar sempre ali, manda na tela pro cara, bateu aqui essa validação, arruma aí. Agora, se for um processo que ninguém tá vendo, vai ter que armazenar isso em algum lugar para depois alguém ver que deu pau e arrumar. Então, código bulkified sempre e tratativas de erro, galera. Foquem nisso. Galera, e o último item, esse aqui vai ser o último desse vídeo, tá? Mas a gente vai falando sobre vários itens aqui. Mas é um item que eu adotei recentemente. Deveria ter adotado antes. Eu sempre estou pesquisando formas de melhorar o meu trabalho, tá? Então eu sempre pesquiso, dou uma olhada aqui no que a galera tá fazendo, né? Mesmo que não seja Salesforce, tá? São práticas de programação que eu costumo olhar. Recomendo que você faça o mesmo também. E um item que eu comecei a adotar aqui nos meus giras, né? nos meus tickets, é o TDD, que é o quê? O Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento direcionado a testes. Isso tem feito uma diferença bacana nos meus tickets. Porque assim, geralmente o que a gente faz, né? A gente pega lá um ticket, começa a desenvolver ele, vai lá, criar classe nova, ou cria um método novo, não sei o que. Aí você vai lá e testa lá no Salesforce mesmo, vê se está passando no seu código ali, ver se o fluxo está entrando no seu código, que deveria entrar, né? Ver se atendeu a condição do seu if, tudo mais. E você vê na prática o resultado, se funcionou ou não. Beleza, isso tá ok também, funciona.
Só que o que acontece depois, né? Depois, geralmente a gente faz isso, essa feature nova vai precisar ser testada depois. Você vai ter que fazer uma classe de teste para cobrir esse cenário novo, certo? Então, geralmente a gente deixa isso para fazer por último. Às vezes dá alguns BOs, a gente não lembra mais do que a gente fez, tem que puxar lá, dá um pouquinho de trabalho. O que eu comecei a fazer já há um tempinho atrás? E o que eu recomendo que você já comece a fazer desde o começo é o Test Driven Development. Ou seja, você já vai, antes de você criar a sua feature, você já vai criar o teste para ela. É isso mesmo. Vai parecer meio zoado, não vai funcionar de primeira, não vai mesmo, porque você não criou ainda, né? Você não criou feature nova. Mas você já cria o teste para aquilo lá. Então, por exemplo, a sua feature nova vai dar um update no status de um caso, por exemplo. O caso estava de new, o seu feature nova vai ter que mudar o status desse caso para in progress. Então, um cenário simples, né? Vai ter cenários mais complexos, com certeza. Mas nesse caso aí você já faria o teste, né? Chamaria seu método lá no teste e você já faria um assert equals falando, ó, eu rodei esse teste, comecei o teste com esse caso aqui, antes do teste o status dele era new, depois do teste, assert equals, tem que estar in progress. Então já deixa lá o seu teste prontinho, já faz ali, já chama o método que você vai criar ainda, né? Então não vai funcionar ainda porque vai ter que criar. Depois quando você criar o seu método na classe oficial, vamos dizer assim, né? Na classe que você vai fazer a feature mesmo, você já executa e o teste tem que bater certo. O teste vai ter que ver mesmo se o seu código fez o update como deveria ter feito. Então, assim, fazendo assim, você já vai garantindo já a qualidade do seu código, porque você já usa esses recursos, né, o assert equals, né? Você já força o seu esforço a verificar que a condição é verdadeira, que está igual mesmo, e já garante antecipadamente a cobertura do novo trecho. Então, em vez de você fazer lá no final, depois da sua classe de teste, você faz antes já. Você já mata esse problema que você teria lá na frente, tá? E outra coisa também, né? Isso garante que o seu código está sendo testado, né? Porque assim, o Salesforce, não sei se vocês sabem, mas dá para fazer várias gambiarras ali quando você está testando, né? Tem muita gente que faz o teste, assim, faz a cobertura das linhas só, não faz o teste de verdade, você não coloca lá um assert equals, não, só faz cobrir a linha e boa. Então, assim, dessa maneira já é a maneira mais certa de você testar. Você já está ali forçando forçando o seu esforço a verificar que seu código fez o que deveria ter feito, tá? Então, é muito importante também vocês já utilizarem desde o começo o Test Driven Development, ou TDD. E é uma boa sigla para colocar lá no LinkedIn, isso, hein? Certeza que os caras vão procurar por isso e você vai aparecer para eles, com certeza, tá? Então, galera, essa aqui foi uma pequena lista aqui. Daria para ter muito mais itens, tá? Mas vamos começar com esses itens a princípio. Para você que está começando, então, já focar nesses itens, porque se você começa já com essa mentalidade aí, com esses conhecimentos, com certeza você já vai estar aí na frente de muita gente, tá? E isso vai facilitar você conseguir a sua primeira vaga, tá bom? Então foquem nesses conhecimentos, foquem principalmente em praticar, galera. Tem que estar praticando sempre, tem que estar ali montando cenários, quebrando a cabeça ali, fazendo de verdade, para que você fique bom. Então é isso, galera. Esse aqui foi um vídeo sobre essas skills que você precisa saber. Se você curtiu, deixa aqui o seu like e comenta aqui pra mim se faltou alguma. Se você já utiliza essas skills, me conta aqui nos comentários, quero muito saber. E aí, se você quiser mais informações, galera, dá uma olhadinha na descrição, que tem aqui os links importantes para vocês do Instagram, do e-book e da mentoria, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço.